Valeu. Letícia, e essa reunião de governadores da direita no Rio de Janeiro? Diego, há menos de um ano da eleição presidencial, a direita está conseguindo encontrar uma pauta para chamar de sua e sair da sombra do bolsonarismo, né? Então, aconteceu essa mega operação na terça-feira. Logo em seguida, o Romeu Zema, que é governador de Minas, né, já agilizou uma reunião virtual para o dia seguinte, de manhã, com alguns governadores do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, todos desse campo da direita, conversando ali, vamos prestar solidariedade ao Cláudio Castro. Nisso entrou Jorginho Melo, o governador de Santa Catarina, e organizou o que? Essa viagem para o Rio de Janeiro, para se reunirem pessoalmente. São 10 governadores com Cláudio Castro. Então, são os governadores de Sul, do Centro-Oeste e 3 do Sudeste, com exceção do Espírito Santo. O que está acontecendo aí? Eles olham e falam, bom, vamos fazer um movimento, porque o quê? Não existe vácuo de poder. O Sóstenes Cavalcante, o líder do PL na Câmara, o partido do Bolsonaro, né? Ele estava conversando com ele ontem, ele usou bem essa frase para resumir esse movimento. Olha, não existe vácuo de poder. A esquerda não consegue ocupar esse espaço do debate da segurança pública. A direita está se juntando e vai para cima, vai fechar em cima dessa pauta, porque já é uma pauta com que a gente tem facilidade para conversar com uma população, com grande parte da população, porque o discurso bandido bom, bandido morto cai muito bem para boa parte do eleitorado brasileiro. Então, e a esquerda não consegue trazer, não consegue chegar nesse caminho, consegue atravessar esse caminho. Então, a gente vai pegar, fortalecer isso e formar esse bonde, em outras palavras, né? Vamos formar esse bonde e fechar em cima dessa pauta, porque é uma pauta que vai pesar muito para o Lula no ano que vem, na eleição de 2026. E acrescentando a isso, tem o fato de que não tem ninguém com sobrenome Bolsonaro em um cargo de governo de Estado. Então, eles estão fazendo um movimento que não é só apenas de governadores bolsonaristas, porque nesse grupo tem, por exemplo, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, tem Ratinho Júnior, do Paraná, mas são todos que estão no campo da centro-direita, da direita ou da direita mais radical. É esse grupo para um lado. E eles têm essa pauta em comum. E não tem essa sombra do bolsonarismo, porque o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, acabou agora dessa semana, Eduardo Bolsonaro, Estados Unidos, Trump, tarifas, terras raras, isso tudo deixou de ser pauta. O assunto que entrou na semana e que dominou as conversas no Brasil é outro, que eles estão de fora. O Jair Bolsonaro está de fora porque está preso, a Michelle Bolsonaro não tem nem como entrar, pode entrar, mas assim, não como uma agente pública nesse assunto. E o Flávio Bolsonaro é um senador que está lá fazendo publicações em defesa de policiais. A pauta de defesa do policial sempre foi da família Bolsonaro, mas não é uma pauta que eles dominam e que eles estão presentes no centro da conversa. Então é um espaço que a direita está se fomentando e se preparando, como pegando armas para, metaforicamente, para 2026, para a eleição no ano que vem, Diego. Ô, Daniela, e esse bonde formado de governadores da direita? Isso, né? Na verdade, o governador Cláudio Castro disse ontem que não queria politizar o que tinha acontecido, né? Deu uma entrevista coletiva falando que não ia aceitar politização, que era um problema sério, que o Rio de Janeiro tinha ali condições de tocar, de resolver e que não iria se furtar a fazer o próprio trabalho, mas está sendo politizado, né? O que aconteceu? Ontem a gente falou um pouco sobre isso. O Ronaldo Caiado conversou com o marqueteiro antes de fazer um vídeo parabenizando o Cláudio Castro por essa ação, quando ela ainda, em tese, tinha deixado 58 mortos, entre eles 4 policiais, e depois agora com 121 esse apoio foi renovado. Né? A direita está entendendo que o que aconteceu no Rio é popular. O governador Cláudio Castro sabe o que ele fez. A gente teve lá atrás, quando houve também uma outra operação véspera de eleição, houve consulta a publicitário, foi feito pesquisa. E aí? Como é que bate quando tem operação da polícia na favela e um monte de corpo fica estendido no chão?
A população que está de saco cheio, que está muito também afetada, né, por uma série de discursos, né, que ganharam muito corpo nos últimos anos, né, a coisa do bandido bom é bandido morto, endossa. Então, assim, virou uma plataforma mesmo para a direita. E o governo Lula entendeu isso também, tanto que está dando seus passos aí, dando suas respostas e indo para uma guerra de comunicação. Eu acho importante isso ficar claro, porque apesar do discurso de parte a parte de colaboração, os dois lados, tanto o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, como o governo federal, sabem que as abordagens são absolutamente distintas. O governador está voltando para uma fórmula que é a fórmula, a única que aparentemente é conhecida no Rio de Janeiro e que claramente não deu o resultado esperado. O Comando Vermelho encolheu de lá para cá, né? Não. Vai encolher com esses 121 mortos? Não se sabe. A gente tem integrantes da facção importantes que foram presos, né? Mas há suspeitas. Aliás, isso é uma questão muito importante. A gente precisa sair para o intervalo, querido? Não, daqui a pouquinho. O Rubem Berta está aguardando para entrar, mas então pode tá. concluir. É só para fechar aqui, então, mas é muito importante lembrar da manchete da Folha de São Paulo de hoje, que foi também manchete aqui no Portal UOL, de que a operação vazou. Isso está registrado num boletim de ocorrência. Pela madrugada já tinha líderes da facção do Comando Vermelho deixando o complexo da Penha e o complexo do Alemão. Tá? Eles encontram com um carro de polícia, trocam tiros, 2 bandidos foram feridos e morreram no hospital, e os policiais registraram que eles reagiram e estavam em fuga porque eles se identificaram como faccionados do Comando Vermelho, da cúpula do Comando Vermelho no Espírito Santo, souberam que haveria uma grande operação naquele local e estavam fugindo. A operação vazou. E o pior, foi explicitado o vazamento para a própria polícia, que ainda assim manteve a decisão de fazer a operação como ela foi feita. Se ela vaza e já tinha gente fugindo, por óbvio, haveria também já a construção de uma reação. Bom, Sardes, é isso. O debate está politizado, mas é nosso trabalho expor todas as arestas do que vem acontecendo até aqui.